Pai do Senhor, mais uma vez estamos aqui conectados para levar a Ti a si a palavra de Deus. Essa palavra que nos qualifica, essa palavra que nos aprova para a vida eterna. Aleluia. Então Jesus dizia para o povo que estava lá a lhe ouvir, Ele dizia que as palavras que eu vos falo não são simplesmente palavras, mas são espírito e vida. Então, o resultado daquilo que nós pretendemos obter, não é? A vida eterna que nós necessitamos obter, né? O abrigo seguro que nós necessitamos obter, não é? O lugar em que Jesus Cristo foi preparar para nós, para que nós tenhamos o direito de nós entrarmos neste lugar de descanso, é necessário que nós possamos atentar para aquilo que Deus fala para nós. Então, aquilo que você quer para você no amanhã, na eternidade, depende do que você vai responder à palavra de Deus hoje. E eu quero falar exatamente hoje a despeito disso, né? Quero falar a despeito do chamado de Deus, né, para a salvação. Chamados para a salvação. E o texto bíblico que eu quero partilhar está no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 45, a partir do versículo 20 ao versículo 22. Reúne-vos e vinde agora mesmo. Chegai-vos todos juntos, vós os que escapaste às nações. São pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento. Todos aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeiras e outros materiais, que rogam e suplicam a deuses, que não têm qualquer capacidade para ouvir e tão pouco podem salvar alguém. Anunciai, trazei as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde os tempos antigos? Quem desde aquele tempo o proclamou? Porventura não o fiz eu, Yahweh? Não há Deus senão eu, Deus justo e salvador, não existe outro além de mim. Verso 22 e último. Olhai para a minha pessoa e sede salvos, vós todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e não há outro além de mim. O profeta Isaías vai falar para nós nesse tempo. Falou naquele tempo e fala ainda até hoje nesse tempo. E a nossa mensagem está centralizada no verso 22, que diz: olhai para a minha pessoa e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aleluia. Então, Isaías é conhecido como profeta messiânico. Por que Isaías é conhecido como profeta messiânico? Isaías é conhecido como profeta messiânico porque ele foi um dos profetas que mais falou a respeito da vinda de Jesus. Sim, se você ler, né, o livro do profeta Isaías, eu tive a oportunidade de lê-lo algumas vezes, e naquilo que o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, todas as vezes que eu mergulhava por entre essas linhas sagradas, eu podia ver Cristo nelas. Foi Isaías que disse que eis que a Virgem conceberá. Foi Isaías que disse que o Senhor mesmo vos dará um sinal. É o Senhor, sim, o Senhor mesmo vos dará um sinal, porque a Virgem vai conceber. Foi Isaías que falou que o Senhor vai restaurar. Foi Isaías que falou que o Senhor fará uma aliança nova convosco, não é aquela que fixou com os vossos antepassados, mas é uma aliança nova. Foi Isaías que vai dizer que nós o reputávamos por aflito. Quem? Jesus. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, mas ele foi um homem de dores, homem do qual olhávamos e nenhuma beleza víamos, mas é a este homem mesmo em quem nós desprezávamos. Nele estava a vida, nele estava a esperança que o mundo precisava ouvir, mas nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, mas ele foi moído pelas nossas iniquidades, ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Estava sobre quem? Sobre Jesus. Aleluia. Então, o verso 20 vai começar dizendo assim: reúne-vos e vinde agora mesmo. Ouça, Deus conclama todas as nações, todos os povos da terra a reunir-se, a concentrar-se. Esse lugar de concentração fala de um lugar onde nós podemos encontrar orientação. Essa orientação que nos leva a nos aproximarmos de Deus. Deus está a dizer que essas nações que estão distantes da terra, que estão em todos os continentes da terra, que estão na Ásia, que estão na América, que estão na África, que estão na Oceania, né? Todos os povos, tribos e nações, Deus está a dizer: reúne-vos e aproximai-vos. Por quê? Porque são pessoas desprovidas do verdadeiro conhecimento que não leva a lugar nenhum. Sim, nós éramos estas pessoas que
éramos desprovidos do verdadeiro conhecimento, que não levava a lugar nenhum, conhecimento da terra, que não salva, que leva para a terra. Mas Deus está a dizer, reúne-vos, aproximai-vos, vocês que confiam, que colocam a vossa confiança em barros, em deuses, em imagens de madeira e materiais, e deuses que não têm capacidade nenhuma para salvar alguém, tão pouco para ouvir alguém. Sim, Deus está a dizer agora que eu o anunciei agora, que vinde agora, para que vocês possam ser salvos. Sim, vinde, aproximai-vos. Deus está a chamar, Deus está a dizer que nós necessitamos de ouvir para aquilo que Ele está a dizer para nós. Jesus dizia que as palavras que eu vos falo não são simplesmente palavras, mas são espírito e vida. Sim, você precisa atentar. Você quer vida? Queres vida ou queres morte? Se você quer vida, você precisa dizer sim àquilo que Deus está a dizer para você. E a palavra vai dizer que anunciai, trazer as razões, falam para estas pessoas, digam para eles que o Senhor está a anunciar a salvação. Digam para essas pessoas que o Senhor está a nos convocar para a salvação. E Jesus estava a dizer no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ouça, o chamado primário de Deus para a vida do homem não consiste em nenhuma outra coisa a não ser a salvação. Este é o propósito principal do Evangelho. Essa é a missão principal do Evangelho. A Bíblia diz que quando Jesus veio sobre a terra, o que Ele veio anunciar? Salvação. Arrependam-se, porque o tempo de Deus está cumprido e o reino de Deus está cada vez mais próximo. O que é necessário que o povo possa fazer para ser salvo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. E o chamado de Deus, segundo o profeta Isaías, ainda vai continuar a dizer que nós necessitamos nos reunir e nos aproximarmos e vir aos pés de Jesus. Vinde, vinde. América, vem aos pés de Jesus. Ásia, vem aos pés de Jesus. África, vem aos pés de Jesus. Europa, vem aos pés de Jesus. Oceania, venha para os pés de Jesus. Vinde a mim. Vinde, vinde, vinde. Deus nos conclama a nos aproximarmos dele. Para quê? Para sermos salvos. Aleluia. Verso 22 diz assim a palavra do Senhor: olhai para a minha pessoa e sede salvos vós todos os limites da terra. Observa, o verbo vai dizer olhai. Quando alguém diz olha para mim, quando alguém fala para você olha para mim, é porque a tua atenção não está nessa pessoa que diz para você olha para mim. E aonde é que está o olhar das nações? Onde é que está o olhar das pessoas hoje? O olhar das pessoas hoje está no seu bolso, está na sua conta bancária, está no poder que ele possui aqui na terra. O olhar das pessoas está na ciência. O olhar das pessoas está hoje no armamento em que eles possuem, naquilo que lhes dá segurança. O olhar das pessoas está agora em coisas que não têm fundamentos, em coisas que não podem lhes salvar, em coisas que nem sequer podem lhes socorrer. A Bíblia diz que a tua riqueza no dia da angústia não vai te salvar. No dia do Senhor, a tua riqueza não vai fazer nada por você. É como se fosse hoje também, que o Senhor está a dizer: olhai para mim, deixa de olhar para a terra, deixa de olhar para os homens, olha para mim e seja salvo. Esse é o chamado primordial de Deus para as nossas vidas. Sim, oh glória! E nós muitas das vezes acabamos por criar expectativas erradas nas pessoas. Não é que o fulano vai me socorrer, o fulano vai fazer aqui, o fulano é homem como você, é cana quebrada. Jesus dizia, não é Jesus, Deus através de seus servos profetas estava a dizer para Israel: não confia no Egito, aquela cana quebrada. Sim, é Deus dizendo: não coloque a tua confiança em homens, porque os homens não podem te salvar. O que você precisa fazer? Você precisa colocar a tua plena confiança em Deus, que pode salvar você. Vinde a mim, todos os limites da terra, e sejam salvos. Sim, Deus nos chama hoje. Deus chama você, mamãe.
Deus chama você, meu irmão. Deus chama você, jovem, a fazer o quê? A vir urgentemente aos pés de Jesus. Sim, venha, vinde. Deixa Jesus aliviar os teus fardos. Sim, enquanto você viver neste mundo, nesta terra, você passará por aflições. Mas Ele está a dizer, comigo vai ser melhor. Se sem mim é pior, comigo vai ser melhor. É isso que quer dizer. Aliviarei, aleluia, o vosso fardo. Oh, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Sim, é um chamado a fixarmos os nossos olhos em Deus. Tem uma passagem bíblica no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ouça, Jesus nos mandou, nos chamou, para quê? Para olharmos para Ele. Todos aqueles que são chamados em Cristo Jesus a crerem, que são chamados no celeiro, no reino de Deus, não venha para fazer o quê? Para olhar para as pessoas. Muitas das pessoas hoje estão se desviando da fé, naufragando da fé, porque estão fixando os seus olhos nos homens. Os homens não podem fazer nada por você, porque a Bíblia nunca diz que você precisa olhar no teu pastor, precisa olhar no irmão que canta no grupo coral, precisa olhar no irmão da banda. Não, a Bíblia nos diz o quê? A olhar fixamente no autor e consumador da nossa fé. Olhai para a minha pessoa. Deus está a dizer, olhem para mim. Que pessoa é essa? É Jesus. Olhai para mim todos os limites da terra e sejam salvos todos os limites, todas as nações. O Evangelho é para todos. A Bíblia diz que quando Jesus começou a pregar a palavra de Deus, brilhou luz. E a região da sombra da morte fez que brilhou a luz. A luz de Deus brilhou sobre as trevas. E Deus nos chama hoje para quê? Para a salvação. Não há salvação em nenhum outro nome. Diz a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Atente para Cristo, olhai para o autor. E Deus materializou isso nos nossos tempos, através do seu Filho Jesus Cristo, ao morrer naquela cruz, ao derramar o seu sangue, ao passar por sofrimentos extremos, ao passar por dores, ao passar por fadigas. Para quê? Ele suportou a vergonha da cruz, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos aproximados. Ouça, venha, esse é o chamado de Deus para nós sermos salvos. Deus não está enrolado com você. Acha que Deus está a te enrolar muito? Não, Deus é direto. Por que eu enviei Jesus? Para salvar você. E eu estou a te chamar, venha. Vinde para o reino. Vinde para a seara. A seara é grande. Venha, tem lugar para você. Creia e aceita. Creia na palavra de Deus e seja salvo. Olhem para mim, todos os povos da terra, e sejam salvos, porque não há outro Deus além de mim. Sim, Ele é o grande Eu Sou. Ele é o grande El Shaddai, aquele que nos salva. Não existe outra ideia, né, primordial no reino de Deus do que a salvação, porque a salvação é muito importante. Mas Deus está a dizer o quê? Venham, sejam salvos, porque Ele materializou isso através de Jesus Cristo, ao vir e morrer naquela cruz. É essa a palavra do Senhor. Sim, você precisa crer, você precisa aceitar, você precisa dizer sim ao chamado de Deus. Você quer ver eternamente? Então diga sim ao chamado de Deus. E ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39, diz assim: nós, porém, eu vou me focar muito no versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Sim, creia. Nós não somos daqueles que vão perecer. Nós somos daqueles que vão dar credibilidade na palavra de Deus. Nós somos daqueles que vão dizer sim ao chamado primário de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto para ser salvo. Sim, eu estou aqui, Deus. Eu digo sim para a Tua palavra. Eu digo sim para a Tua convocação. Sim, venha e seja salvo. Aleluia. E Deus ama você. E ao amar tanto você, dizia John Wesley, quando lhe perguntaram se você fosse para resumir a Bíblia, toda ela, o que você poderia dizer? E John Wesley prontamente respondeu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ouça, Deus enviou Jesus para quê?
para sermos salvos. Aleluia. Então creia, se aproxime, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Shalom Adonai. Aleluia. Oh glória. Glória a Deus.